Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é gigante e ao mesmo tempo super pessoal. Como é que a gente pode, de fato, construir uma cultura de paz no nosso dia a dia? Bora explorar esse caminho juntos? Bom, vamos começar por aqui. A Organização das Nações Unidas, a ONU, nos dá essa definição que é super poderosa. E olha só, não se trata só da ausência de guerra, sabe? Uma cultura de paz é algo que a gente constrói ativamente. É um conjunto de valores e atitudes que a gente escolhe ter todos os dias. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Parece uma tarefa, assim, impossível. Mas a resposta, como a gente vai ver nessa análise, começa muito mais perto do que a gente imagina. Para a gente achar uma solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. Então, vamos dar um passo para entender qual é o principal obstáculo no caminho para essa tal paz. E isso pode até soar um pouco estranho, né? Falar de violência para chegar na paz. Exatamente, porque é só quando a gente identifica e entende o que causa violência que a gente consegue de fato começar a mudar essa realidade. Esse número, sozinho, já é bem impactante. Mas o que ele significa? Bom, segundo alguns estudos, a violência interpessoal é a sexta maior causa de morte na população brasileira. Isso tira a discussão do abstrato e traz para uma realidade bem dolorosa. Pois é, o ponto-chave aqui é que as consequências da violência se espalham. Uma pessoa que sofre violência fica mais vulnerável a problemas de saúde mental, usa mais os serviços de saúde, e isso acaba afetando o desenvolvimento social e econômico dela. É um ciclo, sabe? O que eu acho super interessante nesse slide é como ele organiza uma coisa tão complexa. Violência não é uma coisa só. Ela pode ser contra si mesmo, como a automutilação, pode ser interpessoal, aquela que acontece em casa, na comunidade, ou pode ser coletiva, como crimes de ódio ou até guerras. Entender essas diferenças é o primeiro passo para a gente poder combater cada uma delas. Ok, depois de olhar para o desafio, chegou a hora de focar na solução. Vamos agora começar a construir a ponte que leva a gente da cultura da violência para uma cultura de paz. E essa imagem aqui ilustra o ponto de partida perfeitamente. Uma sociedade em paz não é uma sociedade onde todo mundo é igual, pensa igual, muito pelo contrário. Ela celebra, ela acolhe as diferenças entre as pessoas. Esses dois são a base de tudo. A diversidade é a gente reconhecer que somos diferentes, múltiplos. E a tolerância é a atitude que faz com que a gente consiga conviver em paz com toda essa multiplicidade. Que citação fantástica da Unesco, né? Harmonia na diferença. Não é sobre apagar o que é diferente, mas sobre achar um jeito de conviver com respeito. É essa virtude que transforma o que poderia ser um conflito numa chance para a paz. Agora vamos trazer esses conceitos grandiosos para a nossa vida prática. Como é que a gente aplica isso? A resposta está em cultivar relações mais saudáveis no nosso dia a dia. As relações interpessoais estão por toda parte, em casa, no trabalho, com os amigos. E elas são complexas, né? Porque envolvem a comunicação entre pessoas diferentes e exigem que a gente entenda não só o outro, mas, antes de tudo, a nós mesmos. Queria convidar quem está acompanhando para fazer um pequeno exercício. Não tem resposta certa ou errada aqui, é só uma chance de olhar um pouquinho para dentro. Vamos pensar um pouquinho nisso. Para algumas pessoas, pode ser a dificuldade em dizer não, sabe? E impor limites. Para outras, talvez seja o medo do que os outros vão pensar. O que costuma ser um desafio que sempre aparece nas interações. Todo mundo tem esses gatilhos emocionais. Às vezes a impaciência que vem com tudo, a insegurança que faz a gente se fechar, ou a frustração. Que emoções a gente sente que de vez em quando complicam as nossas conexões? E para fechar essa reflexão, vamos focar no que é bom. Quais são as nossas maiores forças? Será que a habilidade de ouvir de verdade? Ou de fazer as pessoas rirem? De dar apoio? Reconhecer nossos pontos fortes é essencial para a gente construir relações melhores. A partir dessa reflexão toda, a gente chega na habilidade que conecta tudo, a empatia. Ela é a chave para transformar nossas relações e, por consequência, o mundo à nossa volta. Essa é a essência de tudo. E não é exagero, não. A ciência e a vida mostram que a nossa felicidade, o nosso bem-estar estão diretamente ligados à qualidade dos nossos laços com as outras pessoas. E olha só, isso não é só uma ideia bonita, é um fato comprovado. O Robert Waldinger, que dirige um dos estudos mais longos já feitos sobre felicidade, confirma isso. Quem tem relações fortes vive mais, com mais saúde e bom humor. A solidão, por outro lado, pode ser tão prejudicial quanto fumar. É muito sério. E aqui está a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Empatia não é ter pena, é sentir com o outro.
E a boa notícia é que é uma habilidade que pode e deve ser treinada. Quando a gente pratica a escuta atenta, sem julgar, e tenta de verdade entender o lado do outro, a gente fortalece nossas conexões de um jeito incrível. E eu deixo essa pergunta final para a gente refletir. A cultura de paz pode parecer uma coisa enorme, distante, global, mas a verdade é que ela começa aqui, agora, no jeito como a gente trata as pessoas à nossa volta. Ela começa com a gente.